Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez trazendo um convidado com tamanha experiência, hoje na área do sucro acolheiro, né? Para diferenciar um pouco tanto do automotivo que a gente está trazendo aqui, as experiências, hoje estamos mudando um pouco de ramo. Trouxe aqui para conversar com vocês o Rafael Baceto, né? É quase igual, mas é Baceto. É com você, Rafa. Bem, André, obrigado por me convidar. É uma grande honra estar participando contigo, né? E obrigado pela lembrança, chamar a gente do mercado sucro-alcooleiro. Como você disse, né? Estou aqui há algum tempo já compartilhando um pouco de experiência. Já passei pela área automotiva também. E, bom, estou aqui para falar um pouquinho de mim. Como você falou, meu nome é parecido com o seu, mas não é Barreto, não, é Baceto, né? Sou da cidade de São Manuel, trabalho numa usina sucroenergética, sucroalcooleira, que é a usina São Manuel. Estou aqui há um pouquinho mais de tempo do que a maioria das pessoas, estou aqui há 22 anos, né? Comecei aqui trabalhando na usina São Manuel na parte de manutenção, então, desde o início da minha carreira, tive uma formação voltada para mecânica, fiz técnica em mecânica, o André vai conhecer o que eu estou falando ali na Industrial, em Botucatu, na escola, no Centro Paula Souza, e vim parar aqui na usina fazendo estágio. Depois desse estágio, fui contratado como mecânico de manutenção e fui trilhando minha carreira, estudei engenharia de produção mecânica, sou formado como engenheiro de produção mecânica, fui crescendo, mudando os diários aqui, trabalhei com a manutenção mecânica, depois trabalhei com elétrica, automação, trabalhei com a área de extração, fui para a manutenção geral, como caldeiraria elétrica, coordenando toda a manutenção. Depois englobei a manutenção agrícola, então passei pela área automotiva também, tenho um pouquinho de experiência com isso. E em 2016, aproximadamente, eu voltei para a área industrial, coordenando um pouco de processo. Como eu já tinha passado pela área de extração, né, eu acabei englobando toda a parte de fabricação de açúcar. Então, hoje, aqui na usina São Manuel, eu tomo conta de todo o processo industrial, como gerente industrial aqui da usina, e de manutenção agroindustrial. Então, está na minha mão também toda a manutenção da usina, da planta industrial, e de toda a frota automotiva da usina. Então, que eu puder contribuir com vocês, será um grande prazer aí. Dentro de uma rotina industrial, você tem os maiores desafios, né, Rafa? Que é a manutenção, que é Nem me algo diga. terrível, e o planejamento, o processo e o desenvolvimento operacional da usina como um todo. Vamos por partes, então, né? Vamos, Vamos lá, vamos pedaço por pedaço, né? dentro desse processo de manutenção, a gente, como curioso aí da usina, de ouvir falar da manutenção como um todo, sempre ouve falar desse processo de desmontar a usina no final do ano, trocar tudo e recomeçar. O que tem de verdade nisso? O que é mito? O que realmente vocês utilizam? Conta pra gente aí, Rafa. Esse processo, ele é verdadeiro, tá? Em boa parte, não na parte de que desmonta tudo e troca tudo, isso não é verdade, tá? Até porque uma usina sucroalcooleira, ela não se sustentaria se nós fizéssemos isso. Mas ela é uma indústria sazonal, ou seja, ela é um pouco diferente, por exemplo, de uma indústria contínua, como produção de cerveja, que você trabalha o ano todo, né? Por que a cana-de-açúcar ela é uma indústria sazonal? Basicamente pela característica da matéria-prima, a cana. A gente tem que colher a cana no ponto de maturação, ou seja, quando você tem açúcar acumulado nela. Isso se dá basicamente no inverno, quando você tem escassez de água e temperaturas baixas. Então, a safra sucroalcooleira, ela acontece de abril até final de novembro para a gente que estamos no hemisfério sul, tá? Quem está no hemisfério norte muda um pouquinho, é invertido esse ponto, tá? E como a laranja também tem essa safra, a indústria de laranja também é sazonal. Então, uma indústria de sucro alcooleira, uma indústria de cana, ela é desenhada para ela trabalhar durante a safra e para ela hibernar durante a entre-safra. Nesse período de hibernação, a gente costuma fazer algumas manutenções de desgaste.
Então, por exemplo, qual que é a grande característica? Uma usina, como eu falo que ela não é construída para rodar o ano inteiro, qual que é a grande característica dela? Por exemplo, nós não temos linhas duplas. Nós não temos 2, 3, 4 linhas. A gente trabalha com uma indústria que é uma fila indiana. Então, se qualquer equipamento parar, a gente para de produzir. Então, ele tem que estar produzindo durante 7 dias na semana, durante 24 horas por dia, durante o período de safra. É lógico, temos paradas programadas? Temos. No nosso caso, a gente costuma fazer aproximadamente a cada 15 dias. Na verdade, é uma quantidade de cana, de matéria-prima ou de horas trabalhadas que a gente controla. Mas, para facilitar, vamos falar assim, a cada 15, 17 dias a gente tem que parar e faz uma parada durante 8 a 10 horas para fazer manutenção, troca de materiais de consumo, de desgaste comum, né? E retoma a linha novamente. Se a gente fosse uma indústria contínua fazendo isso o tempo todo, nós teríamos que ter alguns equipamentos de step para a gente conseguir parar. Tem 3 equipamentos operando, mais um de manutenção, onde os 3 continuam, eu faço manutenção naquele, daí eu vou trocando e tendo essa linha dupla. Nós não temos aqui na usina, então eu costumo dizer assim, uma usina ela não foi feita para operar o ano todo. Dá para fazer uma usina para ser operada o ano todo? Lógico que dá. Só que como a gente vai parar nesse período, preterivelmente por causa da cana, então não faz sentido investir, porque ficaria muito mais caro, tá? Não faz sentido investir nisso. Agora, o que é verdade que todo mundo confunde é assim, toda vez que você para na entre-safra, a indústria de cana, na moenda, é um material que sofre maior desgaste, e ele nunca é reposto. Então, nós só temos a entre-safra para fazer isso. Então, todo ano você desmonta a moenda, reusina os rolos, né? Troca os rolos mais desgastados, tem todo um trabalho de planejamento para isso, né? E refaz a tua moenda. Por quê? Basicamente, ela foi construída, está dimensionada para trabalhar a safra toda. Então, esse realmente você tem que trocar, esse não tem como fazer. Mas é por desgaste natural. Há uns 20, 30 anos atrás, era uma cultura de se abrir muito equipamento, se desmontar os equipamentos para verificar o estado dele. É onde saiu essa história. Falar, desmonta a usina toda, troca tudo que é rolamento. E isso realmente era verdade, tá? Tiravam todos os motores elétricos da planta, desmontavam todos os motores, lavavam, passavam verniz, colocavam na estufa para secar. Tá? Além de ser muito custoso, se você olhar naquele gráfico, naquela curva da banheira, você vê que a maior parte da manutenção ela se dá quando o equipamento está muito desgastado ou na partida, quando você põe ele em operação, no início da atividade do equipamento. Então, toda vez que ele está numa parte plana, que é o local que você tem maior confiabilidade desse equipamento, você para, desmonta, remonta, aí você joga ele no começo de novo. Então, a incidência de falhas era muito maior do que nós temos hoje. Hoje a gente trabalha com um plano de manutenção muito melhor que isso, trabalhamos basicamente com inspeções preditivas, né, para ajudar demais nesse ponto de medição, ou seja, o que você mensura você consegue controlar. E o mais importante de tudo, como nós temos 3 a 4 meses de entre-safra, temos que fazer um trabalho de hibernação dos equipamentos que não estão sendo utilizados, muito grande, porque a maioria deles não estragam durante o uso, estragam durante o tempo parado, né? Então, a verdade da usina sucroalcooleira é essa aí. Primeiro, ela não foi feita, não foi concebida, nem é planejada para trabalhar o ano inteiro, por uma característica da cana, da matéria-prima, não uma característica da indústria. Ela se adequou a essa característica. E segundo, vem evoluindo demais nas técnicas de manutenção que estão sendo usadas nos últimos 20, 30 anos, tá? Não, legal a gente entender todo esse processo aí. E esse ponto que você colocou da evolução como acompanhamento, controle, né, das preditivas, outrora preventivas, e a forma de se supervisionar tudo isso, né, Rafael? Hoje em dia, eu conversei esses dias com alguns gestores que são também da área de manutenção, e equipamentos, onde mede temperatura do equipamento, desgaste, sensores que mostram, né, essa vida útil, né, como um todo. E hoje a próprio mecanismo, desenvolvimento de materiais, né, com maior resistência, tudo, ele evoluiu muito, né, de uma forma exponencial nesses últimos anos, onde garante maior vida, né, para o maquinário como um todo, né. E
outra característica, que é uma característica peculiar da usina sucrocoleira, esse ramo, é maquinários robustos, né, Rafael? Então, como você citou, não dá para você ficar desmontando por qualquer coisinha, né? Tudo é muito grande, tudo é muito pesado, né? É uma indústria, principalmente na moenda, é uma indústria de esmagamento. Então, você tem altíssimas pressões, você tem temperaturas não são elevadas, né? Mas as pressões são altas, os volumes são grandes, as forças são grandes. Então, a gente não é do mesmo tamanho, mas se aproxima alguma coisa perto de uma mineradora, do tipo de equipamento, ou de uma siderúrgica, são coisas desse porte. Ou seja, qualquer usina que tiver um motor elétrico para acionamento de moenda, a gente está falando de 2, 3, 5 mil cavalos de potência no motor para acionar um terno. Então, não é qualquer motorzinho, não é qualquer maquinário que a gente está trabalhando. Né? Para ficar mexendo, movimentando, desmontando isso, é muito complicado. Outra curiosidade, antes de entrar na parte de manutenção de automotores aí, é o trabalho você comentou da preditiva tal, e como que vocês têm esse controle da vida útil de peça, o estoque de peça de reposição? Vocês têm algum software, algum comando, algum trabalho já realizado nisso que você possa colocar para a gente, possa comentar com a gente? Eu costumo falar, uma das minhas funções que eu acabei nem comentando, quando eu entrei aqui na usina, eu e um outro colega meu de trabalho, nós começamos com o PCM, que era o Planejamento e Controle de Manutenção aqui na São Manuel. O que a gente pode falar que é imprescindível? Você tem que ter um plano de manutenção. Tá? Então, você vai lá, lê o manual do equipamento, lá está estabelecido muitas coisas de como deve ser feita a manutenção, né? Qual é a periodicidade, e ali é a tua linha base. Depois disso, você tem que adequar isso à sua realidade. Eu costumo falar o seguinte, vamos dar um exemplo de um carro, tá? No carro fala que a cada 20, 30 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, perdão, você tem que trocar a correia dentada do carro. Por quê? Manutenção preventiva está lá no manual. No nosso caso aqui na São Manuel, a gente teve que adequar isso para 20 mil quilômetros. Por quê? Só roda em estrada de terra. É totalmente diferente de um carro que está rodando em asfalto. Tal. Então, nós vamos adequando a realidade à nossa. Como também tem algumas coisas que você pode espaçar. Trazendo isso para a indústria, a maioria dos equipamentos tem as recomendações que o fabricante te passa. Essa é a sua linha base. Em cima disso, você constrói seu plano. Em cima da tua utilização e dos eventos que vão ocorrendo, você vai adequando o teu plano de manutenção para cercar os eventos que acontecem de forma que você não gostaria. Por exemplo, falhas inesperadas, desgastes inesperados, custos acima do que você gostaria, do que são aceitáveis pela empresa, né? Então, você vai adequando o teu plano sobre isso aí. Para isso, eu costumo dizer o seguinte, o que você precisa ter? Você precisa ter pessoas dedicadas, treinadas, tá? Com boa vontade, porque dá para fazer até no caderno. Antigamente, o pessoal fazia no caderno, no cartão. Depois começou a usar o Excel, usar o computador e criaram sistemas de manutenções. É lógico, um sistema de manutenção, hoje, eu não vou falar que ele é imprescindível, mas ele vai te facilitar muito esse ponto, tá? Quando você cresce e teu plano fica grande, realmente ele se torna imprescindível. Mas para começar, não é comprando um sistema de manutenção que você precisa fazer isso. Você precisa ter conhecimento, pessoas com vontade, estudar, ler e aplicar. O mais básico possível. Comece sempre do início, o mais básico possível. E hoje a gente, aqui na São Manuel, nós usamos o quê? Um software, que é um programa específico para manutenção, desenvolvido especificamente para a usina sucroalcooleira, então ele abrange muita coisa que está envolvida nessa parada programada, nessa parada de entre-safra, em trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, então é um software bem específico. Tem que ser esse software? Como eu falei, não, nem precisa ter software, mas ajuda bastante. Começa-se por ele? Também acho que não. Eu acho que você começa por um Excel com uma pessoa com boa vontade e começa a ler o manual do equipamento e escutando cursos, e estudando o que o fabricante te fala. Eu acho que essa é a primeira linha. E por último, o que eu acho muito interessante no planejamento e no controle é assim, nunca deixe
nunca entre no olho do furacão. Ou seja, sempre vai estar ocorrendo as manutenções preventivas, que estão programadas por você. Você tem uma segunda leva, que são as manutenções preditivas, que é o que você vai estar medindo, mensurando, para te guiar no planejamento. Você vai ter as manutenções corretivas planejadas. O que são isso? São algumas ações corretivas que você vai ter que fazer no equipamento, que não constam no plano, que foram pegas nas inspeções, mas que não são urgentes e que não causaram paradas nos equipamentos. Então, você pode programar. E nós temos as tão mal faladas corretivas não planejadas, ou seja, o equipamento falhou, parou, é emergencial, você tem que entrar e fazer. É óbvio que quando você deixa de fazer uma planejada, você começa a aumentar o nível sul de corretiva não planejada. Quando você está com uma equipe pequena, ou mal dimensionada, ou mal estruturada, ou mal orientada, você tem uma tendência a deixando as preventivas para trás e focando só nas corretivas. E isso vai te causar, eu falo, um ciclo catastrófico, porque você começa a cada vez piorar, 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 você tem menos tempo para fazer a planejada, que vai te criar mais corretiva, que vai te demandar mais tempo, e você não sai mais desse ciclo, entendeu? Então, eu costumo dar uma recomendação para as pessoas que, assim, não precisa ser dedicado especificamente para isso, mas dentro da tua equipe, desenhe pessoas específicas para preventiva, pessoas específicas para corretiva, e tente não mudar muito isso. É lógico que nem todo o tempo dá, mas tem essa disciplina, que é muito importante. Além de estudar, é importante ter a disciplina de aplicar, é tão importante quanto, porque estudo sem disciplina de aplicação virou só teoria, né? Só filosofia. Então, é bom? Mas só isso não basta. Muito bacana a sua explanação. E é legal, conforme você vai falando, eu fui vendo todo o meu arcabouço que eu passei durante todos esses anos também como gestor Você já inicial. sofreu com isso, tenho certeza. Nossa, eu sofri pormenores terríveis, né? A gente passou muito assim com o que era mais difícil para a gente eram épocas de retração comercial, né? Sim. Onde, bom, você bem sabe, né? A gente passa muito por isso também. Retração comercial, fala, não, o que é o rolamento custa 10, eu não compro de 5 e esse de 5 você põe lá, não tem a mesma condição de trabalhar, aí todo o sistema acaba sendo comprometido e o que vira uma bola de neve, né? Todo esse conhecimento aí você já vivenciou dentro de uma área muito mais robusta do que eu trabalhei, né? Eu trabalhava com pequenas máquinas, né, de composição e de linha de montagem. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a pequena máquina ou a grande máquina, a grande diferença dela é só o peso para mexer com as peças, porque geralmente a complexidade da máquina não é porque ela é grande que ela é muito complexa. Ela é robusta, pesada, mas não é complexa, tá? E o segundo, a teoria que serve para uma serve para outra. A diferença é só que você precisa de mais máquinas para desmontar, para ajudar a carregar o peso, mas toda a teoria, todo o sofrimento e o impacto que ela causa na linha é muito parecido, né? o princípio é o mesmo, né, Rafael? É exatamente o mesmo, não muda nada. O impacto gerado por uma parada de linha sempre é muito complexo. Essa questão do planejamento... Eu costumo falar uma coisa, né, que os nossos mecânicos aqui, eles sofriam demais, eu sofri também para fazer isso aí. Você quer ver um mecânico ficar doido? Ele desmonta uma turbina a vapor de 5, 10 mil cavalos, ele mexe com uma moenda e tal. A hora que ele pega uma máquina de costura, ele tem dificuldade. Por quê? Você já viu a complexidade que é uma máquina de costura? Não, é uma máquina pequena, leve, mas é muito complexa, é muito difícil de ajustar. Se você não tiver estudado, não souber os ajustes, você vai apanhar como gato no saco. E para você ver, é uma máquina leve, você pode pôr quem você quiser. Se não estiver estudando, vai sofrer. A gente apanhava muito com máquinas de molde termocomprimíveis, de variação térmica, e o ajuste, né? Porque a variação térmica durante o dia, a variação térmica durante a produção, esse processo onde nós não trabalhávamos em sistema ininterrupto durante a semana. Nós parávamos todo sábado à noite e voltávamos na domingo à noite.
Certo. Então, é como você bem citou, essa questão do... Todo máquina, domingo à noite era um inferno, eu garanto, na tua vida. nossa, Tudo que parou trabalhando, você vai ligar, não funciona mais. Isso, se você for estudar qualquer livro de confiabilidade, ele vai te mostrar esse gráfico da curva. Você tirou o teu equipamento da estabilidade. Você tirou da estabilidade, você vai ter problema. haviam máquinas mesmo que a gente fez uma compensação, falou assim, ó, compensa deixar ligada, né? Uhum. Ela no domingo, durante o domingo, do que desligar e voltar e ter toda uma gama de Problemas, né? problemas no seu retorno. Principalmente essas que haviam, né, dilatação térmica, tudo era muito complexo, essa condição do retorno dela, né? Outra coisa, aproveitando aí, a gente, sua vivência, sua experiência, dentro da usina, dentro do ramo de manutenção como um todo, a gente vivencia muito essa questão do auxílio às trocas de ferramental. Aí na usina, ou onde você tem experiência, ou dentro da sua vivência como estudo também, a gente, para a otimização de produção como um todo, tudo, a gente tem essa sistemática de troca rápida, de um ferramental, né, já deixar pré-aquecido, ou equipamentos que montam e desmontam mais facilmente. Dentro da sua experiência como gestor de manutenção, como conhecedor da mecânica dos materiais, o que você pode falar para a gente? O que você já conheceu? O que você já aprendeu sobre a ferramenta, o famoso SMED aí da troca rápida? André, assim, a gente trabalha muito pouco com esse tipo de ferramenta, né? Até porque, como que eu vou dizer, a indústria de sucroalcooleira ela é meio bruta, tal, mas vem evoluindo bastante esse ponto pelo seguinte: quando eu entrei aqui, tudo era feito manual. É lógico, tinha pontes rolantes, esse tipo de material, porque você não consegue pegar um eixo de moeda, pesa 30 toneladas, né? Não dá para pegar na mão, né? Nem em quatro dá um pouquinho de peso para cada um, né? Quase 7 toneladas, 8 aí para cada. Então você precisa desse auxílio. Mas a gente fala assim, nós não temos uma troca muito rápida desse tipo de material, porque a grande maioria deles nunca para ser trocado. É diferente de uma indústria pequena que toda hora você muda o setup, você faz um setup novo de máquina, você... Em usina sucroalcooleira você não tem isso, porque é uma linha, basicamente um tipo de produto só, tá? Então você nunca tem isso. O que nós temos são os materiais de desgaste que você, vamos falar assim, a cada parada programada de 15 dias você tem que entrar e trocar. Então isso sim foi se facilitando o desenho do equipamento, o tipo de material, a resistência dele sendo estendida, né? Eu vejo muito mais tendências a investir em engenharia, tempo e dinheiro, em estender esse tempo da parada programada, né? Ou seja, dar mais resistência ao equipamento para ele ter que parar menos, do que tentar promover essa troca mais rápida de qualquer um deles, tá? Embora, quando é possível juntar os dois, eles são feitos também, tá? Mas a utilização desse tipo de conceito na indústria sucroalcooleira não é grande, tá? Então, eu acho que eu posso contribuir pouco com isso. Não é grande. O que eu vejo é muito mais você tentando estender o tempo de vida, aumentar o tempo de campanha ou diminuir o custo. Não tentar maximizar ou minimizar, perdão, o tempo de troca. Não, legal a gente também colocar na cabeça do pessoal ouvinte aí que existem as divergências de realidade, tudo, e é importante a gente deixar bem claro que para esse ramo onde existe uma robustez no maquinário, não existe essa composição da troca rápida, né, Rafa? Então Eu não vou falar que não existe, até existe, inventaram algumas mas não coisas tem já. viabilidade, né? A viabilidade acaba ficando pequena, entendeu? A viabilidade fica pequena. Seria um desgaste muito grande para pouco resultado, né? Então, Exatamente, é muito dinheiro investido por um resultado muito pequeno, entendeu? Você vai fazer um engate muito rápido num treco que pesa 600 quilos, você não vai conseguir movimentar 600 quilos na mão ali rapidinho para você trocar, entendeu? Então acaba pegando mais por esse lado. Então talvez valha mais a pena você colocar dinheiro para fazer com que o tempo de campanha
dessa peça aumente do que realmente para você conseguir trocá-la da maneira mais rápida. É óbvio que tem alguns materiais, quando eu conheci, que a troca era terrível, você tinha que tirar, aquecer, para conseguir sacar, com prensa hidráulica, para colocar outro, tinha que aquecer, demorava para caramba, se quebrasse e tal. Então, eu vejo muito mais facilitando nesse ponto, colocando parafuso, isso, aquilo, mas não chega a ser uma troca rápida não, tá? Bom, agora encaminhando um pouco para a área industrial também, para a gente conseguir falar um pouquinho também da área industrial, que é importante também, a gente consegue, com alguns toques você já acabou dando para a gente, questão da produção ininterrupta, a questão de ser um produto onde não há, né, grandes trocas de linha, não existe a questão da programação, ela é também mais em virtude da demanda de recebimento, né, de cana de vocês para poder processar tudo isso aí. Aí você puder explicar um pouquinho como que funciona esse processo, desde que vocês recebem, fazem a colheita da cana, recebem dentro da moagem, tudo, explicar um pouquinho para a gente como funciona esse processo. Na verdade, esse processo ele começa, por exemplo, nós estamos fazendo já desde novembro do ano passado, todo o planejamento do que vai acontecer de abril até novembro do próximo ano. Tá? Ou seja, você tem que se antecipar. Para fazer esse tipo de planejamento, basicamente, você começa pela quantidade de matéria-prima que você prospecta que você terá. Ou seja, uma usina, ela começa lá no canavial. Ninguém fala isso aí, mas a parte mais importante de uma usina é a cana que está plantada. Ou seja, não tem fábrica de portão sem aço, entendeu? Você pode ter cliente, você pode ter máquina, você pode ter pessoa, mas se você não tiver chapa de aço para fazer portão, você não vai voltar portão. Então, uma usina é igualzinha. Você vai dimensionar todo o resto da tua empresa pela quantidade de cana que você prospecta, que você tem, que você plantou. E uma mudança em quantidade de cana não é rápida, tá? Então, qualquer erro que você cometa nisso, ou qualquer virtude que você tenha nisso, você vai demorar 5 anos aí para colher o resultado ou para conseguir reverter alguma coisa. Bom, dado que você conhece a quantidade de cana que você tem, você olha para a tua indústria e vê a sua capacidade industrial, ou seja, eu consigo processar X toneladas por hora dessa cana, tá? Isso, é lógico, já é conhecido e você planeja receber a cana dessa maneira. Em cima disso, você consegue estabelecer o início da sua safra e o final da sua safra. Lembrando que o ponto melhor de maturação da cana é ao redor do dia 15 de setembro, ou seja, o meio do mês de setembro é o pico de açúcar que nós temos na cana. Então, a partir desse ponto, você vai colocando, olha, mas eu não consigo processar toda a minha cana em um dia. Então, eu vou colocando, quantos dias eu vou precisar? Eu vou precisar de 150. Então, você põe 75 dias para frente, 75 dias para trás. Olha, 75 para frente começou a entrar em dezembro, é muito chuvoso, que atrapalha demais o nosso processamento para a colheita de cana. Então, você traz um pouquinho para trás e vai ajustando esse cronograma de processamento de cana. Uma vez isso ajustado, você já sabe quanto de cana você vai ter, aproximado, né, lógico, você já sabe o quanto de cana você vai processar por hora, ou seja, que vai receber na tua indústria, e você consegue já prospectar o quanto você vai produzir. Então, você já tem todos os elementos que você precisa para fazer teu planejamento. E é daí que parte todo esse desenho. A partir disso, você provê os recursos de insumos, de matéria-prima, de pessoas, serviços, para fazer todo esse ponto. Então, o pessoal da agrícola vai ver toda a logística para colher essa cana e para entregar X toneladas por hora, de acordo com o que está recomendado para a gente processar, né, de acordo com o que nós desenhamos. E muitas vezes você vai chegar num ponto que você começa a aumentar a tua capacidade de cana e você começa a ver que a sua safra não cabe mais. Então, aí é um indício que você tem que investir na sua indústria para aumentar a capacidade processada. Em compensação, muitas vezes você tem uma indústria grande que está sobrando capacidade e não está vindo cana. Também é um indício que você precisa dar um jeito de conseguir plantar mais cana ou te dá um indício de que, olha, você investiu errado, você pôs dinheiro na indústria e não precisava. Então, é lógico, justinho nunca temos, né? Mas é um bom método para você começar. Ou seja, simples, matéria-prima,
sua capacidade de produção, você desenha a sua safra, prospecta o quanto você vai produzir para ter um fluxo de caixa na empresa já desenhado e você começa a produzir. Tá? É basicamente isso aí, não é muito difícil, não. E não é nada complicado, é até simples. Tá? Uhum. O difícil é acertar a quantidade de cana, vamos falar assim. Esse que é o mais difícil. Cara. O pessoal da agrícola olha lá, cara, vê aquela caninha plantada desse tamanho e fala assim, ó, isso aqui lá no final do ano vai ter X toneladas por hectare. Cara. Eles erram, é lógico que erram, mas quem que ia acertar isso, cara? Depende muito variáveis da natureza aí, que não estão todas na nossa mão, né? A gente controla o que a gente pode, que é a adubação, né? E o tipo de plantio, não deixa mato, esse tipo de coisa. Então, a concorrência natural a gente seleciona aplicando defensivos agrícolas e nutrindo a planta com a melhor maneira possível para que ela cresça. Porém, a gente depende de 3 coisas que vêm da natureza, que nós não temos controle nenhum. A primeira é a chuva, a segunda é o clima, que ele tem que ser quente no verão e frio no inverno, para nos auxiliar, né, que é o melhor dos mundos da cana. E o terceiro tem que ter muito sol, ou seja, tem que ter insolação. Dia nublado a cana não cresce, né? Então a gente fala, tem que chover e sair sol. Então, é meio complicado, mas tem que acontecer isso. Bem interessante a forma com que você fez essa conjuntura de diagramação, né, de como funciona tudo. É bem interessante mesmo a gente entender que, por exemplo, não dá para fazer igual o campo de futebol, colocar umas lâmpadas lá para crescer mais rápido. Não. Para ter uma ideia, né, a gente tem vamos falar assim, área, o tamanho do campo de futebol é 100 por 50, é isso? Sim. É isso, né? Então são 5 mil metros quadrados. Então, nós temos de área total 57 mil hectares, seria aproximadamente um pouco mais de 100 mil campos de futebol. Então, haja iluminação para pôr, hein? Não vai ter. A priori não tem tanta condição de investimento para isso. Não ia dar certo, não, cara. Não dá certo, não, né? Outro ponto que a gente acaba, né? Não tem viabilidade econômica de se investir numa condição dessa por pouco retorno que traria depois no controle, no que vocês poderiam ganhar nisso aí, né? Eu não vou falar desse assunto porque eu não tenho conhecimento suficiente para discorrer sobre isso, mas existe uma grande dúvida se a irrigação para cana funciona ou não, tá? Eu não vi ninguém mostrando que não funciona e nem que funciona de forma muito clara para falar assim, não, todo mundo vai irrigar ou ninguém vai irrigar. Então, é um pouco nebuloso, tá? Que é um investimento muito mais barato do que qualquer outra coisa, tá? Sim. Aqui, já que remete já a uma área mais do agrônomo em si, né? Eu não vou falar sobre isso aí porque eu não tenho conhecimento suficiente para discorrer, então eu vou falar besteira, então não vou falar nada. Depois você indica alguém especialista aí, nós faz um bate-papo em trio aí para a gente discorrer. Não, tranquilo. Também interessante. Eu vi muito a questão da sustentabilidade aí dentro, Rafa. O que você pode falar aí para essa questão? Eu acho muito bacana nessa questão da empresa já entender que ela tem que ser autossustentável, que ela tem que ter esse ciclo de vida contínuo, a logística, o processo como um todo. E hoje se fala muito, né? Hoje está muito em voga nessa questão da ecologia como um todo, o ESG, muito bem difundido aí nas empresas em geral, não só as empresas que dependem da natureza, né? Na verdade, todas dependem, mas no caso de vocês é a matéria-prima principal, né? Se não cuidar do campo, não cuidar da lavoura, não cuidar da subsistência de vocês, não tem como fazer, né? O que você pode falar para a gente sobre esse assunto aí, Rafa? Esse é um ponto muito bacana que você tocou, né? Que quase ninguém me pergunta isso. Eu também não sou a melhor pessoa do mundo para falar, né? Mas eu trabalho numa empresa, como eu falei aqui, há 22 anos, onde a gente sempre teve alguns valores muito claros para a gente, tá? E esses valores ser uma empresa sustentável, tá certo? Ter muito cuidado em investir no bem mais importante que nós temos, que são as pessoas, porque todo mundo acha que uma empresa é a parte física do negócio. Não é. Tudo que faz diferença dentro de uma empresa são as pessoas. Ou seja, se nós somos bons ou ruins, a culpa são das pessoas que estão aqui dentro.
não é do prédio, não é do maquinário, não é do investimento, não é de ninguém. São somente, tão somente das pessoas. Então, o sucesso ou não depende das pessoas, inclusive de mim que estou aqui dentro. Né? E nós trabalhamos nessa empresa onde o principal desejo dela é ser perene. Ou seja, nós queremos ter uma continuidade. Por quanto tempo? Não sei. Se possível, para sempre. Né? É um pouco prepotente falar isso, né? Uma empresa que quer estar aqui para sempre, mas se a gente nem desejar isso, daí que não vai ser mesmo, né? E nós temos um cuidado muito grande com isso, tá? Sempre respeitando, é lógico, toda a legislação, isso é obrigação, mas a gente faz um pouco a mais. A gente tenta, da melhor maneira possível, fazer esse vínculo entre fauna, flora, solo, cuidar de tudo isso, para quê? Para que a gente possa explorar esses recursos naturais sem degradar o meio ambiente, sem impactar a comunidade, sem impactar as pessoas, o socioambiental que está aqui ao nosso redor, tá? Para quê? Simplesmente para isso, para tentar ser uma empresa perene. Então, convido todo mundo aí para entrar no site da nossa empresa, para pesquisar, vocês vão ver um trabalho muito legal, a gente é signatário do GRI, fazemos o reporte do nosso relatório de sustentabilidade desde 2007, então a gente cuida aqui de muita coisa, de reflorestamento, a gente cuida do meio ambiente, cuida da fauna, temos um programa chamado Bicho Vivo, que é bem legal, temos uma parceria muito bacana, que a gente chama de ciclo do mel, porque, não sei se você sabia ou não, mas o pessoal fala muito mal de usinas que passa defensivo agrícola e mata todas as abelhas, os apicultores. A gente tinha esse problema aqui, lá no passado. Nós tínhamos os apicultores, colocavam as caixas de abelha dele no mato, e depois a abelha morria, ele já falava, a usina passou veneno lá e matou a abelha. Então, simplesmente, ao invés de brigar com esse pessoal, o que a gente tentou fazer? Uma parceria. Chamamos esse pessoal para cá, mapeamos as áreas, falamos assim, onde você tem caixa de abelha? Aqui, 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 aqui. Então, a gente toma muito cuidado com essa área, tá certo? Autorizamos ele a não colocar mais a caixa escondido na área da usina, então ele é registrado, ele vem aqui, a gente sabe que a caixa dele está lá, ele tem acesso, a gente ajuda ele, ele põe a caixa dele lá, porque a abelha também vai ajudar na polinização, não bacana, porque não usa isso mais, vai ajudar na polinização de todas as espécies que estão ali ao redor, né? Das matas ciliares, que a gente cuida bastante, e é um grande indicador para a gente se a nossa aplicação está de acordo com as normas técnicas ou não, porque se morrer uma caixa de abelha, é porque a gente fez alguma coisa errada. Então, ele serve como um indicador para a gente que nós estamos fazendo tudo certo. E a gente também não vai fazer isso de graça para o apicultor. O que nós pedimos em troca disso? Para cada caixa de abelha que ele coloque, que ele doe 1 litro de mel por ano para uma instituição que a usina ajuda a manter aqui, chamada Casa Santa Maria. Então, a usina não tem lucro nenhum com isso, mas ele vai lá e ajuda um projeto social. Essa Casa Santa Maria, ela cuida de crianças que sofreram maus tratos, né, e estão desabrigadas e não tem como se manter. Então, fica num bairro aqui de São Manuel e a usina ajuda a manter essa casa junto com outras entidades, é uma entidade independente, né, e a gente colocou esse pessoal, esses apicultores, para ajudar. Então, é um exemplo do que a gente faz, né? E graças a Deus estamos tendo sucesso, né? Graças a Deus, Deus em primeiro lugar, mas ao esforço de todas as pessoas envolvidas em segundo. E ganhamos muitos prêmios nos últimos anos, né? Passamos na TVT, no Globo Rural, com esse ciclo, é bem bacana. Então, isso ilustra um pouquinho esse cuidado que a gente tem de sustentabilidade. Tudo por quê? A gente quer ser bonito, quer ser... Não, simplesmente é um valor nosso que, assim, precisamos ser perene. E se a gente destruir o meio ambiente, desmatar, destruir nascentes d'água, tal, a gente não vai ter recurso natural para explorar. Não tendo recurso natural para explorar, acabou a usina e acabou a empresa. Então, a gente está fazendo bem para nós mesmos. Esse é o ponto que a gente gostaria de tocar. É uma relação da filosofia do ganha-ganha, né, Rafael? Exatamente. Essa corrente do bem, onde todo mundo vai acabar ganhando um pouco, todo mundo vai se recompensar aí, e como você bem citou, são pontos onde a abelha vai demonstrar se vocês estão atuando da forma correta, a quantidade de
dos venenos, né? Tem outro termo, né? Nossa, você fala veneno, o cara da agrícola vem aqui me bater, cara. Né, os combatentes, né? Os defensivos. Os defensivos agrícolas aí, foi bom que lembrou a palavra. Uma vez eu falei veneno, o gerente agrícola quase me bateu, cara. Falou, veneno não dá para você tomar, cara. E aí a gente vai vivendo com essa condição de que o ambiente ele é propício, ele é bom, dá para se conviver em harmonia em todos os pontos aí, e coisas que evoluíram bastante, né? Como a gente que era criança e convivia ali em Botucatu, a gente, essa queima da cana, tudo que tinha anteriormente, essa condição de, eu me lembro da minha mãe chegar brava todo dia à tarde e falar, puxa vida, esse pessoal queimando cana, tudo, e meu pai nem era da usina ainda. Eu falava, sujeira que esse pessoal faz, tal, não sei o quê. E hoje, né, mudou, às vezes forçosamente, através de uma legislação, mas depois a questão de que, às vezes, uma cutucadinha na legislação acaba mostrando que a coisa desenvolve, a tecnologia acaba se adaptando, e hoje você tem a condição de fazer a colheita, tudo sem fazer aquele processo de queima, tudo que era um negócio muito degradante para a natureza, né, Rafael? É isso aí. O outro ponto, assim, para a gente já, para entrar nos finalmente aí, você comentou legal esse negócio da perenidade do negócio, a gente falou da sazonalidade, né, que é importante a gente entender nesse processo de administração, de gestão, para equilíbrio dentro do, tanto financeiro, né, que vocês vão trabalhar durante 8, 9 meses ali, vão ter o faturamento, depois a composição dos estoques, não existe estoque de cana, né, existe a colheita e já vai para a moagem, né, você tem o estoque de açúcar, né, mas a cana em si não tem. Outra pergunta que eu te faço, você comentou a questão do ponto do açúcar. Existe na hora da decisão de vou fazer açúcar, vou fazer álcool, isso aí fica é algo estratégico da empresa, ou fica em cargo de uma decisão técnica, né? Por exemplo, tá vindo a cana e essa cana é para fazer álcool, né? Tá vindo numa condição melhor para fazer álcool, vai ter uma produtividade melhor fazendo álcool. Ah, não, esse tipo de cana tá vindo com um teor aí que é melhor fazer o açúcar. Isso tem uma decisão de vocês aí? Até pode ter, André. Vai mudar bastante de empresa para empresa, tá? Quando a gente recebe a cana, vou falar assim de uma forma bem simplista, tem 3 tipos de açúcares lá dentro, tá? Tem a sacarose, que é a única que assume a forma cristalina, ou seja, só a sacarose que vai virar o açúcar que a gente compra no supermercado, que são os cristais, tá? Que são os grãozinhos. Uhum. Eu tenho glicose e nós temos a frutose também dentro da cana. É lógico, a porcentagem de sacarose é massivamente maior do que as outras duas, ok? Quando eu recebo essa cana, quanto mais madura ela tiver, mais sacarose ela tem e mais facilidade em fazer maior rendimento para fazer açúcar eu terei. Uhum. Tudo que não é sacarose, ela só vai servir para fazer etanol. Então, o etanol ele foi inventado, né, ele nasceu no início da história, sendo feito do restício, ou seja, do que sobrou da fábrica de açúcar, que é o melaço, que no começo davam até para boi e tal, depois começaram a fermentar esse melaço e fazer etanol. É óbvio que também, para aumentar essa produção, começaram a usar um pouco de caldo de cana misturado com esse melaço. A gente chama na usina sucroalcooleira de mosto essa mistura, né, açucarada, que é o que a gente fermenta. Por que eu falo, dito isso aí, por que eu falei que a gente tem empresas que podem escolher, outras não? Seria uma decisão comercial, tá? É lógico que com a cana que está entrando, você consegue calcular o quanto de açúcar ou de etanol você faria e ver qual é o melhor dos pontos, mas vai depender do preço de venda de cada um deles, tá? Desde que você tenha capacidade na tua planta para fazer isso ou não, tá? Nós aqui na nossa usina, nós temos uma flexibilidade muito baixa, ou seja, pela quantidade de cana que a gente moe, eu não consigo tirar a cana do açúcar e colocar para fazer etanol
porque eu não tenho mais capacidade de etanol. Ou seja, a gente costuma falar que a gente usa a nossa empresa, usa os ativos aqui instalados quase na totalidade, quase em 100%. Então, eu não tenho flexibilidade. Tem empresas que possuem uma capacidade instalada industrial um pouco maior do que a nossa. Então, eles podem realmente fazer essa flexibilidade, ou para açúcar ou para etanol. O que isso, em alguns momentos, pode ser uma desvantagem, e em outros momentos pode ser uma vantagem. Onde é a vantagem? Quando você tem uma disparidade de preço entre açúcar e etanol muito grande, você prioriza, um dos produtos e você tem um maior lucro. Quando é desvantagem, porque parece que nunca tem, né? Teu valor de instalação de CAPEX e depois de manutenção de OPEX é muito maior do que se você tivesse uma planta menor, entendeu? Então, não existe verdade nisso. Falar assim, olha, o melhor é ter uma planta grande ou uma planta pequena. Cada um tem que olhar o seu calo, ver onde aperta. Então, para responder você, né? Dá para priorizar isso? Depende da tua planta. Tá? Dá para fazer conta, mas se você não tiver capacidade industrial instalada, você não vai conseguir priorizar. Isso é bom ou é ruim? Depende também. Então, não respondi muito, mas acho que deu para fazer um pouquinho de ideia do que acontece no mercado sucroalcooleiro. Sim, não, deu para satisfazer todas as dúvidas aí e entender como funciona essa tomada de decisão, que era onde eu queria chegar. Como funciona esse processo, né? Quando você pode tomar decisão, e você bem explicou, né? Depende da capacidade instalada, depende também de viabilidade econômica, depende do mercado como um todo, e depende também um pouco da condição de maturação da cana, né? Sim. Quanto mais madura tiver a cana, ela vai ter um teor de sacarose. Um rendimento maior de açúcar e prioriza-se fazer açúcar nesse momento. Depois, no meio da safra, no final da safra, no começo da safra, você pode fazer mais etanol, desde que você tenha capacidade industrial para isso. Se você não tiver, você faz o que dá. Não, deu para entender bem e creio que os ouvintes aí entenderam muito bem. Tomara, né? Muito, muito, muito bacana a sua didática também, Rafael. Acho que para a gente aqui esse bate-papo fluiu bem, foi bem bacana, bem proveitoso para os curiosos aí da área de sucroalcooleira, deu para satisfazer bastante coisa. Já estendo outros convites, claro, né? A gente sempre tem coisa para conhecer, aprender mais, dificuldades, né? A gente sabe que em 30, 40 minutos não dá para aprender tudo sobre como funciona, mas deu para ter um resumo geral, uma ideia geral de como funciona esse processo como um todo. Eu estou aqui há 22 anos, eu aprendi acho que nem metade do que eu deveria ainda. Não, realmente, né? Como meu pai fala, o pessoal passa 50 anos aí e sai sem aprender. Por aí, cara, é por aí. É um processo bem, bem bacana, realmente. E é um processo que faz parte, né, Rafael, da cultura brasileira, né? Esse processo de plantação de cana-de-açúcar, extração de cana-de-açúcar, isso aí vem desde os primórdios da nossa colonização. Então, é algo que está na veia realmente do brasileiro. Se nós podemos falar que algo é realmente brasileiro, é esse processo, esse processo industrial. E é muito bacana a gente poder fazer esse bate-bola aí e mostrar no canal algo tão importante não só para a economia, né, mas a economia brasileira e o processo industrial como um todo. Legal. Estou aqui à disposição. Se tiver um outro convite de uma outra hora, será um grande prazer, André. E muito bacana o teu canal, parabéns por ele. Eu não conheci esses dias que você entrou em contato comigo no LinkedIn, né? Vou acompanhar você agora. É isso aí. Você vai aprender. A gente fala de tudo lá que envolve gestão industrial. Então a gente vai ver de tudo lá: economia, RH, e assim, tudo a gente. É um processo, como eu citei, da filosofia do ganha-ganha, onde todo mundo vai trocando informação e todo mundo cresce, todo mundo ganha. Eu acho que é muito bacana isso aí, cara. Parabéns. E compartilhando de graça, né? Então, eu acho que isso não tem preço, né? É um esforço que você faz que vale muito a pena para todo mundo. Ou seja, todo mundo que está acessando vai ter um pouco de conhecimento de graça. É lógico que vai ajudar alguns, vai atrapalhar outros, cada um tem que filtrar e saber o que recebe, né?
Eu acho que o último recado que eu gostaria de dar, né, voltando aos valores aqui da nossa empresa, uma coisa que eu acredito muito, que eu te falei que a gente quer ser perene e tal, mas o principal ativo da empresa são as pessoas, né? Eu vejo uma onda muito grande hoje de todo mundo falando de indústria 4.0, tá? Que nossa, inclusive eu fui para Araçatuba falar disso, fui na Datagro agora falar disso, em Ribeirão Preto, um evento muito bacana tal, e todo mundo acha que isso vai ser a solução da indústria. Eu faço um paralelo com isso mais ou menos do que eu falei do programa de manutenção. Ele pode ser uma grande ferramenta? Nossa, ele é uma ajuda muito boa, desde que você saiba usar. Tá? Assim como a indústria 4.0, ela é uma mão na roda, ela é uma puta de uma ferramenta para a gente implantar, desde que você tenha pessoas preparadas para isso. Tá? O pessoal acha que a indústria 4.0 vai substituir a capacitação das pessoas, e eu falo o contrário, que ela vai pedir mais capacitação ainda, porque é um processo que vai se automatizar, né? Não vai, eu vou inventar uma palavra agora, tá? Não vai se automagicar, não é mágico isso aí, tá? Não funciona sozinho. Você precisa de pessoas, ou seja, você tem que pegar, para fazer a indústria 4.0, a inteligência artificial, você tem que pegar alguma coisa que está na cabeça de alguém e escrever um algoritmo para aquilo. Se você não tem de onde pegar, não vai funcionar, tá? E se as pessoas que estão lá olhando não sabem o que estão fazendo, também não vai funcionar, nenhum desvio vai dar certo, você vai começar a se prejudicar e você vai virar refém de uma tecnologia que ninguém sabe mexer. Então, o recado que eu sempre dou para todo mundo é assim: indústria 4.0 tem que investir? Tenho. E deve investir, na mesma proporção que você está investindo nas pessoas que estão do seu lado, que vão gerir isso aí, porque senão você vai ter um prejuízo enorme, tá? Então, eu acho que esse recado valeu para mim quando eu recebi isso, digeri, no primeiro momento mordi a língua, não queria, não é isso aqui vai resolver os problemas dos cabeçudos e tal, né? E aí eu vi que o cabeçudo estava sendo eu, não é fácil assim não. Então, o recado que eu dou é assim: invista em tecnologia? Sim, é imprescindível, tanto quanto nas pessoas que vão gerir essa tecnologia. Realmente. Um recado muito, muito interessante, muito inteligente, né? E de um posicionamento de alguém que está aí como gestor de muita gente, né, Rafael? Então, a gente sabe quanto é importante. Não adianta comprar só a Ferrari, não adianta só trazer o Schumacher, eu preciso dos dois. Você precisa dos dois. Precisa dos dois. E só o Schumacher e só a Ferrari não faz nada. Se você não tiver uma equipe de mecânico, de cara de boxe, de faxineiro, tal, tão competente quanto eles, porque senão também não funciona. Grande recado. Porque o Schumacher vai para casa uma hora, né? Ele tem que dar uma dormida, né? Muito bacana o recado aí. É legal a gente ouvir esse posicionamento de grandes gestores, né? Porque muitas vezes a gente acha que. Não sei se eu sou muito grande gestor, não, tá? Não, claro que é. A gente sabe, a gente está contactando bastante gente aí, e a gente vê pela forma de falar, forma de se posicionar, isso que é o mais importante. Com princípios, isso que é o mais importante. Eu costumo falar sempre para o pessoal aqui da indústria sucroalcooleira, assim, é chato falar isso, mas tem alguns livros aqui na minha mesa que é de 1950, tá? E tem muito cara que trabalha comigo que nunca leu esse livro, não sabe o que está lá dentro. Poxa vida, né? Onde nós estamos querendo chegar se você nem os princípios básicos você conheceu disso? Ah, não, mas eu aprendi mais ou menos. Não, não é mais ou menos. Gente, senta, pesquise, leia, evolua. E, infelizmente, a gente vê isso muito parado ultimamente, tá? Então, o recado que eu dou assim: vamos estudar a gente que faz muito bem. Eu conheço muita gente capacitada que, nossa, fantástico. Mas, infelizmente, também, às vezes, eu me deparo com algumas pessoas que acham que isso não é importante. Eu acho que isso dá uma poluída no mercado. É isso aí. Grandes recados, grandes toques aí, grandes conhecimentos, né, Rafa? Obrigado mais uma vez aí pelo bate-bola. E é à isso aí, disposição, pessoal. André. Se precisar de mim, só chamar. Show de bola.